Aprenda para dominar. Um aluno do pior ano era metalúrgico, 2.700 líquido. Hoje ele fatura só em um negócio, R$100 mil por mês. Se você parar agora de estudar coisas novas e usar só o que você aprendeu que faz sentido agora, você prospera. Você não foi programado para se destravar sozinho. Você não foi programado para fazer essas coisas. Mas tem como se programar. Tem como se desbloquear e tem como mirar nisso e colocar seu cérebro para trabalhar só naquilo que dá resultado. Então, por exemplo, eu vou falar uma frase e você vai anotar ela e você vai ficar com medo. Pare de estudar. Você vai anotar aí. Parar de estudar e focar naquilo que faz sentido. Você parar agora de estudar coisas novas e usar só o que você aprendeu que faz sentido agora, você prospera. Só disso. Não, mas eu queria ir mais rápido. Não, para ir mais rápido você tem que escolher mais coisas. Mas dá para parar de estudar. Por que dá para parar de estudar? Porque você vai ficar envolvido numa energia que não faz sentido. A obesidade cerebral é isso. Você entra numa grade, não dá conta de engolir aquela grade e começa a gerar culpa dentro de você. Essa é a chave 44. Autodidata. O que eu quero que você entenda? Pare de estudar grade. Você, na sua demanda, vai escolher. Esse eu quero. Pablo, eu consigo estudar tudo? Tudo é a grade. Agora, quando eu incluo a demanda, aí você fala, isso. Eu quero estudar isso. Eu era estudante de direito e meu coração falava para mim assim, ó, precisamos estudar psicologia? Olha que coisa. Se eu não fosse autodidata, hoje eu não estava te ensinando. Porque o que você mais interessa é assunto que você precisa agora, mas nunca teve. Olha que coisa. Você vai lembrar desse momento nosso para sempre. Você se interessa nos assuntos que eu carrego. Por quê? Você não estudou isso nunca. Na escola, quando alguém tocava no nome autodidata, parecia que era um gênio. E na verdade é um gênio. Um gênio que pensa por si mesmo. É só isso. O autodidata, ele consegue dar a sua própria instrução. Anota aí um negócio chamado reaprendizagem. O autodidata, ele está sempre reaprendendo. E ele está sugestionando para o cérebro. Então o que é isso? É a sua didática própria. Meu cérebro, ele precisa de sugestões e preciso, isso eu anotei, eu preciso ser muito rápido na resposta. Então, por exemplo, eu estou numa discussão com a pessoa, quando você demora a responder, seu cérebro fica submisso. Por isso que quando você tiver qualquer coisa, responda rápido. Isso é um método próprio. Então, o que nós precisamos fazer hoje? Parar de viver grade dos outros. Por mais que a gente imagine que quem monta uma grade de um treinamento é só um professor ou só um pedagogo, é porque sua mente está atrasada. Hoje, tem um conceito americano do faça você mesmo. E os autodidatas constroem aviões, pra você ter uma noção. Ele pega a instrução e vai rachar no bambu. Então, nos Estados Unidos, tem milhares, essa é a expressão certa, tem milhares de aviões construídos pelas próprias pessoas. Eu estava vendo uma informação sobre o IPVA. O IPVA mais caro de São Paulo e o IPVA mais barato. O IPVA mais barato é de um carro feito por um cidadão brasileiro. Não foi a montadora que fez, não foi ele que fez. Ou seja, um cara para construir o próprio carro, ele tem que ser autodidata, ele tem que estudar só a demanda que ele está afim e ele tem um carro que tem o IPVA mais barato no Brasil. Pablo, eu não vi vantagem nenhuma de ser autodidata. Você imagina gastar 1.000 horas para ter um monte de informação e 800 horas das 1.000 você joga fora. Ser autodidata, você vai estudar 7 horas e vai ter o mesmo resultado do que investir 1.000 horas. Só que às 7 horas você desenha seu cérebro e você já vai à aplicação. Qual que é o problema? Para você ter um resultado extraordinário, você precisa, olha, escuta isso aqui. Você para ter um resultado extraordinário, você precisa praticar 20 vezes mais a teoria. No MEC funciona o seguinte, fica 20 horas de teoria para meia hora de prática. O autodidata, ele estuda meia hora e pratica 20. 1 hora, 20 vezes. Possível não prosperar. Então toda vez que você começar a pegar uma coisa, e eu tô falando de mim agora, eu sou autodidata tem muito tempo, eu me garanto, por quê? Porque eu entendi e perdi o medo. Não tem assunto que eu não domine, daqui a alguns minutos eu vou dominar ele. Mas o que eu Pablo Marçal, tenho que fazer? Eu preciso pegar o cerne, a lógica e já começar a achar as aplicações. Por exemplo, nessa parada de ser autodidata, uma coisa que ajuda muito é você trazer aplicação para sua vida real, para o seu cotidiano. Então, por exemplo, você vai pegar uma velocidade em anos-luz. Se você não trouxer para aplicação, para o sentido lógico, você não aprende. Tá, isso aí tudo é quantas voltas na Terra? Isso tudo significa o quê? Trazer pontos em comum. Aí o aprendizado fica gostoso. Caso contrário, o aprendizado vira um saco. Você vai anotar uma outra coisa sobre ser autodidata, agora coisa prática. Se for complexo, você não aprende. Se for simples, você fica num tesão de vida, de querer estudar, mas só aquilo que faz sentido. Então, a forma precisa ser simples. Tudo que parecer complexo
A pessoa conta história, crença, resultado negativo, mimimi, papapá. A pessoa cria um monstro com aquele assunto. E eu falo, nossa, mas é tão simples. Ontem no palco foi um aluno do pior ano e ele era metalúrgico, chegava a 2.700 líquido. Hoje ele fatura só em um negócio, uma agência de tráfego local, R$100 mil por mês. Ele aprendeu assistindo aula como a do pior ano. Lá tem todas as profissões do digital, só que ele falou, eu vou pegar só essa. E ele focou naquilo. Eu, Pablo Marçal, por que eu domino deitando e rolando no digital? Eu, de forma autodidata, fui estudando e aplicando cada um desses conceitos. O que eu sugiro que você coloque como alvo de vida em 2023? Aprenda para dominar, não para ser dominado. Como assim? Imagina os 5 anos que você ficou na faculdade, vocês que fizeram. Lá te ensinaram um tanto de coisa que você não lembra, nunca usou e nunca vai usar. Se você dedicasse ser autodidata por 1 ano, você, financeiramente falando, engoliria qualquer pessoa que está há 10 anos fazendo esse método de grade, esse método tradicional. E o que você tem que fazer para qualquer assunto entrar na sua cabeça? Um método simples. O que é, pelo amor de Deus, um método simples? Se o cérebro achar que é simples, ele engole. Se ele não achar, ele repugna. Tá, como é que faz para ficar simples qualquer assunto? Ponto em comum. Criar os pontos em comum. Você quer aquele cara, o fulano faz esse aqui. Aí se você fala, mas se o fulano faz, eu também faço. Anota as 2 premissas de PNL. Se alguém faz, eu faço. Se ninguém fez, eu sou o primeiro. Se alguém faz, eu faço. Quer aprender rápido? Descobre alguém que está fazendo. Você aprende mais rápido. Você cria uma crença que aquele negócio funciona. Se ninguém fez, eu posso ser o primeiro. Quem é pioneiro cresce muito mais. Então essa questão de PNL, eu estudei a PNL de forma autodidata. Eu, Pablo Marçal, tem um monte de gente que fica falando, mano, você é um monstro, é o número 1 de PNL do Brasil. Eu fico dando risada e lembrando, não estudei escola com ninguém. Eu não tive mestre de PNL. Eu fiz foi com os livros de Joseph O'Connor, John Seymour. Aí você vai aprendendo com quem desenvolveu, eu tava no começo, eu peguei, comi, triturei. Eu comecei a pegar esses caras, só que eu já estudava a Bíblia já fala disso, só que não com esse apelido. O que acontece? Eu fui estudando e criando termos próprios. O autodidata, anota aí, ele cria seus próprios termos. Que termos são esses? Não é para confundir os outros, vou parecer que ele é sabido, não. É porque o cérebro dele vê de um jeito diferente. Quem é autodidata enxerga as coisas de maneira diferente. Quem estuda por grade, você pode conversar com a pessoa, elas são todas iguais. Elas pensam do mesmo jeito, só que o pensamento por demanda e estudar por demanda vai mudar tudo. Então, ativar esse conceito de autodidata na sua vida em 2023 vai fazer você prosperar mais rápido. Você imagina se você tivesse dedicado, vamos supor que você foi para a escola, que a escola fosse um suporte, mas se tivesse estudado só as coisas que estavam conectadas ao seu propósito. Muita aula você não ia ter entrado, talvez a maioria. Ontem eu tava com meu filho na hora do almoço, mais velho. Ele tava muito puto porque ele queria comprar um livro de inteligência emocional. Aí a minha esposa falou assim, mas esse livro ele pode ler? Eu falei, sim. Se ele não entender, ele não vai prosperar no livro. Aí ele tem 9 anos, começou a ler a inteligência emocional do Daniel Goleman. Ele começou a ler Daniel Goleman, que é um PhD de Harvard, na metade da idade que eu comecei. Eu comecei a ler esse negócio com 18 anos. O Lourenço está começando com 9. Você imagina o estrago que esse cara vai fazer. Por que você começou a estudar isso com 18? Que eu não aguentava estudar coisa de direito. Fazendo a faculdade, meu coração falava, estuda o comportamento humano. E foi aquele livro, o primeiro livro que fez eu falar, eu quero saber disso aqui. Quando eu tinha 18 anos, eu era instrutor de treinamento na Brasil Telecom. Comecei como atendente e dos 18 para os 19 eu acabei virando instrutor. Eu falava para as pessoas, estude inteligência emocional, isso vai fazer uma diferença lascada na sua vida. E aí eu virei um terror em estudar esse tipo de coisa, linguagem corporal. Fui estudar, porque isso estava queimando no meu coração. Aí eu sugiro que você tenha um termômetro, aquilo que queima no seu coração, aquilo que traz paz no seu coração. Mas eu tô fazendo a faculdade e tal. Deixa eu te falar, aprenda a viver por demanda. Demanda de cumprimento de propósito. Às vezes você vai ter que largar umas coisas que não faz sentido. Talvez você fique chateado de eu falar isso, mas se eu não largasse as coisas que não faziam sentido, você não tava aqui dando instrução minha. É engraçado que as pessoas que a gente ama falam, você não para com nada. Deixa eu te falar.
Mais vale você pegar, ativar habilidades, acionar paixões e descobrir coisas do que você ficar 20 anos na mesma função, no mesmo emprego, que não vai te levar a lugar nenhum a não você pagar suas contas. Deixa eu falar, esse é um tempo de protagonismo das pessoas. Você tem que saber que a prosperidade é individual, ela não é coletiva. Você não ensina coletivamente. A pessoa precisa entender da individualidade. Quando você entende isso, você fala, peraí, o que eu tenho que fazer? O estudo sobre você mesmo não é coletivo. Você precisa se descobrir. Você fala, eu vou virar essa chave agora de ser autodidata e ninguém me segura, acabou. Esse é o grande lance. Ser autodidata não é ser um gênio, é valorizar o que você carrega. Porque aí você cria seus métodos de aprender, de respirar, de correr. Todo mundo pergunta pra mim, mas como é que você faz? Porque você viu uma referência e a pessoa quer aprender essa referência. O que tá por trás disso tudo? Você ter prazer em ser professor de si mesmo. Por quê? Porque se acabar a internet, você sabe como aprender. Você sabe como reaprender. O maior lance do aprendizado não é aprender não, é reaprender. A coisa mais difícil que eu conheço. Uma pessoa que é autodidata, ela não fica com orgulho. Isso aqui pra mim não tem como. Isso aqui é a verdade absoluta. Eu só tenho uma verdade absoluta, que é Cristo, é Deus. Então isso é muito poderoso, isso é muito forte. E eu quero que você vire essa chave. Coloca a chavinha bem aqui no 3, 2, 1. Repete assim, a partir de agora, eu sou autodidata. Pode custar o que for, mas eu crio as minhas demandas.